começar pelo Grêmio. Marcelo Groy está de volta, ele é o goleiro do Grêmio, número 1. Galhardo, lateral direito, joga com a 2. A zaga tem Pedro Jeromel com a 3. Eraso com a número 33. E hoje a volta de Marcelo Oliveira com a 26. Edinho é titular com a 15. Maicon é o capitão, número 19. O Grêmio tem hoje a volta de Juliano, número 8, ex-jogador do Inter. Douglas é o número 10. Pedro Rocha tem a 32. Luan, talentoso Luan, joga com a 7, esse é o time do Grêmio do Roger. Vamos ao Internacional. Alisson é o goleiro, número 22. Na lateral direita, o William tem a 6. O ex-gremista Heber joga com a 3. Juan é o número 4, muito experiente. Mais uma vez o zagueiro Hernando joga na lateral esquerda. O talentoso Rodrigo Dourado faz a proteção com a 13. Anderson joga com a 8. Wellington Martins é o número 41. Eduardo Sacha joga com a 9. Valdívia, número 29. E o argentino Lisandro Lopes fecha o ataque do Internacional. Odair interino é o técnico do Inter. Vamos confirmar a arbitragem. O juiz tem fama de mostrar muitos cartões vermelhos. Delson Freitas da Silva, Emerson Carvalho e Marcelo Vangassi. Você confirmou a arbitragem. Saída do Grêmio, tem bola rolando. Começam as emoções do primeiro tempo. Maicon levanta a cabeça, procura alguém, volta o lance. Jeromel. Tá o ex-colorado Edinho, são os primeiros movimentos. Bola na fogueira para o Maicon, ele consegue a abertura na esquerda. Marcelo Oliveira tá voltando ao time. Tá fora desde o jogo contra o Vasco. O último toque foi do Sacha. De novo Maicon. Douglas volta o lance, chamando Edinho, teve falta no Douglas, o Grêmio levou vantagem. Galhardo faz o lançamento, o Grêmio tenta a sua primeira bola pela direita. Juan, experiente, faz a cobertura. Juan foi titular do Flamengo com apenas 17 anos. Categoria, saiu jogando bem. É lateral para o Internacional. Para você curtir de novo a técnica, a categoria do zagueiro Juan. Girou na boa, o último toque foi do Luan. Bola recuada para Marcelo Groy. São os primeiros movimentos do primeiro tempo aqui na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Bola para Maicon. Marcelo Oliveira. Tentou a jogada aqui na esquerda com o Pedro Rocha. Mário, em relação à escalação do Grêmio, Bobô chegou a ser cotado para começar o jogo. O Roger faz a opção pela manutenção do Pedro Rocha. Você faria o mesmo? Eu também faria o mesmo, até porque esse esquema aí é o esquema que tem dado resultado no Grêmio. Então tá certo o Roger ele manter, esperar um pouco e tentar depois com o Bobô, se for o caso. Edinho tocando. Juliano. Jeromel. Maicon. Troca passes do time do Grêmio. Chegamos a 2 minutos no primeiro tempo. Maicon. Marcelo Oliveira. Pedro Rocha perdeu a dividida. Chegou no gás o Eraso. Deu um bico quase para a torcida do Grêmio gostou. Tá aí Frickson, Eraso, você vê agora o Douglas. Semana começou tensa, o Grêmio não vence há 3 jogos, vem de derrota para o Fluminense, aliás, perdeu para Flamengo e para Fluminense. Vamos ver o Internacional. Sacha encara a marcação, vem para cima, último toque do Sacha. É tiro de meta para Marcelo Groy.
Grêmio não vence há 3 rodadas, caiu para a 8ª posição, mas a rodada foi excelente para o Grêmio. Se o Grêmio chegar a 30 pontos, será o 3º colocado, vai ganhar 5 posições. Até o início da rodada o Inter era o 10º com jogos realizados, caiu para 12º. O Inter tentando chegar a 24 pontos no campeonato, aí daria uma encostada no Grêmio, que ficaria com 27. Maicon. 0 Grêmio, 0 Internacional. Galhardo pediu na direita, a bola chega no Juliano. Galhardo. Veio do Bahia para o Grêmio. Maicon. Edinho. Douglas. Pedro Rocha. Edinho. Maicon. Douglas. Chamando a velocidade do menino Pedro Rocha pela esquerda. Lençol dentro da grande área. Boa cobertura. Chegou na boa o ex-gremista Hever. Grêmio tenta tomar iniciativa nesse início do primeiro tempo. Luan. Chamando a categoria de Douglas na entrada da grande área. Galhardo ajeitou. Faz o toque. Lá vem o Grêmio. Juliano cruzado. Luan bateu para fora a esquerda de Alisson. No primeiro bom ataque do Grêmio, Luan finalizando para fora. Veja mais uma vez, Galhardo. Juliano. E o Luan chegou na bola dividida ali, finalizando. A torcida do Grêmio gostou. Primeiro bom ataque, Batista. Nessa intensidade, nessa combate do meio campo, que vai se definir principalmente as jogadas ofensivas, né? E o time que vai tomar o comando da partida. O Grêmio tenta fazer isso no meio campo, o Internacional tenta responder também, mas no início quem está conseguindo um agrupamento melhor no meio, nessa jogada principalmente, foi o Grêmio, numa boa tabela, chegou com muito perigo. Eraso, deixando com o Maicon. Marcelo Oliveira, faz barulho, acorda a torcida do Grêmio aqui na Arena. 0-0 Grêmio Internacional. Douglas, carou a marcação. Acabou sendo desarmado pelo William. Anderson. Muito se espera do futebol do Anderson com a camisa do Internacional. William vem no apoio pela direita. Consegue o cruzamento, sai do gol. Marcelo Groy. No alto do goleiro do Grêmio, goleiro da seleção brasileira. Não gostou da entrada do Valdívia. Tá o Valdívia, ídolo da torcida do Inter. Lembrando que o Grêmio jogou contra o Fluminense, perdeu por 1-0 no Maracanã, mas tinha o risco de perder o Luan e o Pedro Rocha, que estavam pendurados. Acabou perdendo o Wallace, que foi expulso. Hever, chamando o Alisson. Alisson vive um grande momento, tem sido constantemente o melhor jogador do Internacional em campo. O que para o torcedor do Inter num jogo contra a Chapecoense aqui em Porto Alegre é terrível, ter o seu goleiro como o melhor jogador em campo. Valdívia. Protege, levanta a cabeça, está aí o artilheiro do Inter no ano. Valdívia. Forçou a jogada, chegou rasgando ali o Marcelo Oliveira. Lembrando que o Inter não tem hoje o Arangues, provável que o Arangues não jogue mais pelo Internacional, não tem D'Alessandro. Mário, 2 jogadores que obviamente fazem muita falta. Fazem muita falta, por isso que o Odair fez um esquema mais fechadinho ali no meio, com o Dourado bem na frente dos zagueiros, depois uma segunda linha de volantes, o Anderson e o Wellington, para fechar esse meio, tentar compensar essas ausências que são muito fortes. Primeiro tempo, 7 minutos aqui na Arena do Grêmio. É o Juliano. Juan. Hever. William. Tá aí o Anderson. Anderson está na história do Grêmio. Batalha dos aflitos, enfim. Que há 50 anos a gente vai falar daquele jogo, vai falar da participação do Anderson com a camisa do Grêmio. Vem Grêmio com o Luan. Esse é o Grenal 407. Jogo importantíssimo para os dois times, especialmente para o Grêmio.
O Galhardo caiu, segue o lance. Douglas na entrada da área, faz boa abertura. Pedro Rocha ajeitou, bateu pro gol. O Alisson firme, não deu rebote. Lembrando que até o jogo contra a Chapecoense no ano passado, quando o Dida levou 5 gols, o Alisson era o terceiro goleiro do Internacional. Juliano. Edinho. Galhardo. Forçou a jogada no meio. Pedro Jeromel se complicou, pegou mal na bola. Os dois treinadores, os dois técnicos ali embaixo, lado a lado, gritando. Roger já venceu o Grenal como interino do Grêmio. Esse é Luan. Gira o garoto, toca no meio. Chama Maicon. Douglas deixou passar. Não chegou no Pedro Rocha. William. Tentava a jogada aqui com o Sacha na direita. Pelo menos nesse início de primeiro tempo, a gente vê o Grêmio tentando as ações. Tentando o jogo com mais posse de bola. Luiz, isso se deve muito, principalmente também, se cobra muito, e eu vejo assim dentro do campo, na prática não acontece, né? É o Anderson como um marcador, um ajudante do meio campo de contenção. Não, o Anderson é um jogador habilidoso, é um jogador com muita técnica e boa visão de jogo, mas é um armador. Lá vem Grêmio com Douglas, ótima bola na direita. Pedro Rocha encara a marcação, entrou na grande área, tentou cortar, bateu pro gol, Alisson deu rebote. Olha só, a torcida pede pênalti. Pênalti, cartão amarelo para Alisson, é pênalti pro Grêmio. Marcado pênalti pro Grêmio. Alisson deu rebote, fez pênalti segundo o juiz. Pênalti a favor do Grêmio no início do primeiro tempo. Veja o lance, Pedro Rocha, ginga, protege, bate. Alisson dá rebote. Pênalti em Juliano. O que você achou, Mário? Eu achei que ele foi na perna do Juliano, porque a bola já estava longe. Realmente, foi na perna e cometeu o pênalti. Douglas pega a bola, é pênalti para o Grêmio. Alisson é pegador de pênaltis. Douglas, muito experiente, conversa com o juiz. O Grêmio pode sair na frente aqui na arena. Maicon vai lá, conversa com o Douglas. De novo o lance. Rebote para frente. E Juliano derrubado na pequena área. Pênalti a favor do Grêmio. Douglas contra Alisson. Alisson gesticula, grita, tá no meio do gol. Pode ser o primeiro do Grêmio. O juiz diz que não quer invasão da grande área. Partiu Douglas, bateu o pênalti, pra fora, perdeu! Douglas bate pra fora, tirou demais do Alisson. Goleiro pro canto esquerdo, bola pro canto direito, bola pra fora. O Grenal começa recheado de emoções. Douglas perde o pênalti, Batista. Ele tirou na ginga de corpo ali, no enquadramento do corpo, né? E normalmente ele faz isso quando vai bater realmente no canto esquerdo. Tirou o Alisson da jogada, mas também tirou muito a bola do gol, botou pra fora. Nem ele mesmo acreditou. Tudo igual, 0-0. E lá vem Grêmio mais uma vez. Começa quente, começa bom o Grenal. Luan ganhou na boa. O Grêmio vem pra entrada da grande área. Bola dividida. Teve empurrão, tá valendo tudo isso. Douglas faz o toque. Pedro Rocha driblou, se atrapalhou, encarou de novo, caiu mais uma vez. Agora é tiro de meta. Os jogadores do Inter vêm para cima do Pedro Rocha. Fechou o tempo. Fechou o tempo. Os jogadores do Inter acham que houve simulação do Pedro Rocha, não gostaram da atitude do menino.
Vamos ver o lance mais uma vez. Se jogou, né, Batista? Ah, sim. O Luan errou, inclusive, o Juan errou, inclusive, o bote quando vai para tirar a bola, né? E ele já está de costas. Olha lá, ó. Ele está de costas, aí quando vê que a bola está saindo pela linha de fundo, Pedro Rocha se atira, se joga. Simulação, e o juiz não puniu a simulação com o cartão amarelo. Só o que é exagerado é justamente essa chegada de tantos jogadores, Precisa disso, né? Não precisa, deixa pro juiz que ele vai marcar ou não marcar, né? Porque isso aí cria um clima muito tenso, e o Grenal já é tenso, né? Começou em alta voltagem esse Grenal, né? Todas as bolas são muito disputadas, reclamações, tá em alta voltagem, realmente. E tem uma situação, Mário e Batista, o Delson, por estilo, deixa seguir. Então, num jogo já tradicionalmente pegado como um Grenal, tem muita dividida, tem muito lance que ele deixa seguir. 0-0 Grêmio Internacional. Começou muito quente o Grenal com o Douglas perdendo um pênalti. E outro engraçado, né, que os jogadores tomam essa atitude, mas isso acontece tanto de um lado quanto do outro. Quando é contra, o jogador fica indignado. E lá vem Douglas, lá vem o Grêmio. O Grêmio já tem 4 finalizações e é escanteio. Apesar de todo o esforço do Alisson, escanteio para o Grêmio. Veja aí a torcida do Grêmio. Tá bonito o espetáculo. Escanteio para o Grêmio. Cobrança vai abrindo na direção do Eraso. Maicon com a sobra. Capricha no cruzamento. No bate-rebate, Pedro Rocha bateu. Tiro de meta para Alisson. 5 finalizações do Grêmio, nenhuma do Internacional. Tá dando uma finalização do Grêmio a cada 3 minutos. O que eu estava me referindo, inclusive, também a essa marcação que se coloca o Anderson, como eu disse, né? Para ser um jogador também de marcação, de roubada de bola. Ele não é esse jogador. Acho que ele aprendeu lá fora na Inglaterra, ou que teve um grande treinador, um mestre, que o teria ensinado nessa situação, né? Mas não me parece, a característica do Anderson não é essa, de marcação. Não vão cobrar do Anderson, que até hoje se fala nisso, que ele vai entrar para marcar, que ele vai para ajudar na marcação, para contenção. Não, o Anderson é um bom jogador que precisa só de mais movimentação, mas ele é de habilidade, armador, boa visão de jogo e de chegada na frente. Ali no meio, ele não vai contribuir na marcação e na roubada de bola. Mário, com a saída do Arangues, Anderson é titular no seu time? No time do Inter, ele vai ter que provar ainda que pode jogar, porque até agora ele não teve uma atuação assim que convença, não convenceu nem o Aguirre, não convenceu também a torcida de que pode ser titular. O Inter está com o esquema, está tentando conter o Grêmio claramente, por isso todas as iniciativas são do Grêmio. E por isso também, com quase 20 minutos, o Inter não chegou na área do Grêmio ainda, a não ser com uma cruzada de longe. Tá, e o Odair, técnico interino. Fala-se muito em Muricy. Muricy seria o sonho. Muricy só quer trabalhar ano que vem. Mano seria uma opção. Oswaldo de Oliveira. No momento parece que o Oswaldo é o nome mais quente do Beira-Rio. Luiz. Luan, vamos ver primeiro o ataque do Grêmio. Grenal para você no Sport TV. É muito bacana o Sport TV trazendo para todo o Brasil as emoções. Um clássico que sempre é pegado, que sempre traz emoções. Júlio César. Hoje e na quarta-feira, quando o Inter enfrenta o Fluminense em Porto Alegre, o técnico é o Odair Hellmann. A direção do Inter confirmou isso aqui, enquanto o presidente, é ele quem trata diretamente, tenta convencer o que ele chamou de ficha 1, amigo pessoal, Muricy Ramalho, a voltar a trabalhar esse ano, já que ele, por problemas de saúde, só quer voltar no ano que vem. Já se levantou o Rafael Galhardo, esse é Maicon. Pedro Rocha, bola tocada de primeira, no meio. Olha o giro, a tentativa do Marcelo Oliveira. Pedro Rocha. Chamando o Maicon. Boa bola para o Marcelo Oliveira. Puxou para o meio, bateu para o gol. Foi travado. É pressão do Grêmio. Só o Grêmio ataca, só o Grêmio finaliza. Primeiro tempo, 17 minutos. O Inter com muita dificuldade de sair jogando. Valdívia. Anderson pediu. Wellington Martins também se apresentou. Valdívia. Falta nele. Falta a favor do Internacional.
Valdívia tem 11 gols no ano, é o artilheiro do ano no Inter. Valdívia na cobrança, tem cruzamento para a área. 0 Grêmio, 0 Internacional. Pedro pediu na esquerda. Luan. É do jeito que ele gosta, chamando Pedro Rocha. A devolução ficou na fogueira ali para o Luan. Sacha. Anderson. Lisandro. Valdívia. Maicon. Matou na boa, matou bonito. Douglas. Juliano pediu o cruzamento, a bola vem na direita. Galhardo faz o cruzamento, desvia e sai. Portanto, é escanteio para o Grêmio, apesar do esforço do Alisson. Veja o cruzamento do Galhardo, escanteio para o Grêmio. Vamos ouvir a torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio grita atrás do gol do Alisson. 0 a 0, escanteio para o Grêmio, cobrança na pequena área, Alisson tira na boa de soco. Douglas cabeceia de novo para dentro da grande área. 0 Grêmio, 0 Internacional. Maicon. Douglas. Edinho. Jeromel. Maicon. Daí para Eraso, volta o lance com Maicon. Pedro Jeromel. Edinho. Juliano. Edinho. Douglas. Pedro Rocha tocou no meio, a bola volta aqui no Douglas. O Luan se apresenta mais na entrada da grande área. Esse é Pedro Rocha. Douglas. Saiu a tabela. Maicon tentou o drible. Perdeu, foi desarmado. Sobra do Grêmio. Todas as sobras são do Grêmio. Marcelo Oliveira. Prende, ginga, corta na boa. Maicon foi desarmado. O Inter tenta um contra-ataque no talento de Anderson. Hernando deixando com Valdívia. Lisandro Lopes saiu da grande área, saiu aqui atrás. Dourado, Lisandro. Hever. Daí para William. Essa é a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Sport TV trazendo para todo o Brasil. Todo o clima, tudo de um grande Grenal. Valdívia. Sempre perigoso, sempre habilidoso. Passou na boa, passou bonito. Lá vem Valdívia. Ajeitou para bater pro gol, foi desarmado. Estava sozinho na jogada, perdeu pro Maicon. Edinho. Sport TV, somos todos campeões. Brahma, seja sócio torcedor. Ajude seu time e economize. Luan, tratado como joia no Grêmio. Ainda Luan. Douglas estava no Vasco, voltou para o Grêmio esse ano. Passe de bola para o Internacional.
Quarta Luiz. partida entre Grêmio e Inter na temporada. Na primeira fase, no Campeonato Gaúcho, empate por 0-0 no Beira-Rio. Na final do Gaúcho, título para o Inter, empate aqui na Arena e vitória por 2-1 no Beira-Rio. Vamos à informação no gramado. Luiz, só metade do primeiro tempo. O técnico interino do Inter, Odair, conversou com o Alex e o Alex foi para o vestiário. Saiu aqui do banco de reservas. Sacha. Lisandro. 0-0 Grêmio Internacional. Dourado. Tá o garoto Rodrigo Dourado, uma aposta do Aguirre. Fernando. Dourado. Boa bola no meio. Lá vem o Wellington, ajeitou. Tentou toque pro Valdívia. Faz a distribuição na esquerda pro Hernando. Cruzamento, bola dividida. E é escanteio pro Internacional. Sport TV. Somos todos campeões. Caixa, quem tem sonhos tem poupança da Caixa. E o Inter não tem nenhuma pressa para bater o escanteio. O Juan e Hever são muito bons no jogo aéreo. Cobrança do Anderson. 0-0 no Grenal aqui na Arena. Anderson faz a cobrança do escanteio. A bola vem abrindo, abriu demais. Chegou no Sacha, travado na hora do chute. Tentativa do Inter. E a sobra ficou com Marcelo Oliveira. Douglas. Dominou, conseguiu o toque para o Luan. Pedro Rocha pede na entrada da grande área. Tem lançamento para ele. Marcado o impedimento de Pedro Rocha. Veja de novo o Pedro Rocha um pouco adiantado. Márcio Meneghini, como é que está o Roger nesse momento, Márcio? O Roger tem uma característica, Luiz, em todos os jogos ele assobia no gramado e esse assobio os jogadores já sabem o que significa. Adiantar ou a marcação ou uma maior apresentação, uma maior aproximação dos jogadores de meio de campo, ou seja, ele pede que os atletas se projetem para o ataque. Tentativa de pressão do Grêmio na saída de jogo do Inter. Lembrando, Luiz, também que faz muita falta o jogador com a característica do D'Alessandro, né? Que é o jogador que dá aquele tempo da jogada que sai da defesa pro ataque. Ele retém a bola, ele tabela, ele faz volume no meio campo e isso aí tá faltando pro Internacional. Alguém que seja o maestro, como de repente tem o Douglas ali no meio, que baila de um lado pro outro junto com o Luan. O Internacional não tem esse jogador. Juliano. Tá o Douglas. Bola pro Pedro Rocha na esquerda, tá longa. Tentou de calcanhar, foi desarmado. William manda pra frente, não tem ninguém do Inter aqui. Só o Lisandro. Para a briga solitária do argentino Lisandro Lopes, ex-jogador do Lyon, do Porto. O Maicon deixou um cotovelo em cima do Lisandro. Segue o jogo. Luan. Pedro Rocha. Marcelo Oliveira, Douglas. 0-0 no Grenal. 17ª rodada. Lembrando sempre que se o Grêmio vencer, voltará à terceira posição. Sai de 8º para 3º. Anderson gira, passa bonito, no meio de 2, por 3. Dourado, tem falta. Falta a favor do Inter. Temos quase 27 minutos no primeiro tempo. E pelo estilo do juiz, deixa o jogo seguir, temos apenas 7 faltas no jogo. 2 do Grêmio, 5 do Internacional. 0-0 no Grenal, tá aí Roger. Você vê o Maicon. E o Odair, tá aí o interino Odair Hellmann. Para você que está chegando agora, o Grêmio perdeu um pênalti logo no início do jogo. Douglas chutou para fora. Sport TV, somos todos campeões.
Novo Uno, descolado como você. Batista, dos nomes citados, na sua opinião, quem seria o técnico ideal para o Internacional nesse momento, Batista? Olha, aquele... Você virou o Vitório Pífero agora. Olha, quem chegar vai ter que justamente botar uma situação no time. Não sei se tem o técnico. Um que tenha pulso, né? Firme, isso é fundamental. Que os jogadores acreditem naquilo que ele vai mandar fazer e fazerem, né? Porque só o treinador não resolve. Você tem que ter você tem que ter também técnica, qualidade dentro do campo. Que muitas vezes, na teoria, se diz que tem jogadores para isso, para aquilo, fazendo isso, aquele outro. Mas dentro do campo, quando chega no dia do jogo, tem que fazer. O Internacional não tem feito, não tem correspondido. Se os jogadores não se mexerem, se os jogadores não corresponderem, não tem treinador que faça milagre, não tem mágica. Sacha ganhou o escanteio, o Valdívia vai para a cobrança, tá o Eduardo Sacha. É escanteio para o Internacional. Esse é o Grenal 407, ao vivo para você, para todo o Brasil. Cruzamento na entrada da pequena área. Tirou o Jeromel. Valdívia. Pisa na bola, trabalha com habilidade. Faz o toque no meio. Dourado, trombada. Jogadores do Inter agora queriam um pênalti, segue o lance. Tiro de meta para Marcelo Groy. Vamos ver o lance mais uma vez. Alguma coisa, Mário? Não, disputa normal de bola ali, não foi nada não. Batista, Mário Marcos. São os comentaristas do Sport TV no Grenal, 0-0 até o momento. Júlio, como é que está o Odair aí embaixo? Ele há pouco conversou com ele. Conversa muito com os jogadores mais experientes, com o Rafael Moura. Agora o Alex voltou. Ele olhou e disse: o time está sem fôlego. Ele aparenta uma tranquilidade, ele tem uma certa experiência. Ele era volante. Pode contar um pouco mais durante o jogo a história dele. Ele encerrou a carreira em 2009 no Brasil de Pelotas. Está pedindo calma para o time. Pois é, ele estava naquele lamentável acidente de ônibus do Brasil de Pelotas. Frickson Eraso. Pedro Jeromel. Primeiro tempo, 30 minutos aqui na Arena do Grêmio. Edinho. Maicon. Errou o passe, bola para o Internacional. Wellington. Falta no Wellington Martins. Luiz? Sim. Pedido do Roger agora para que o Luan e o Pedro Rocha troquem de lado no ataque, para que o Luan caia na esquerda. Sacha faz o cruzamento na segunda trave, lance perigoso, era boa a ideia do Inter. Lisandro Lopes gostou, é escanteio. Sacha viu a entrada do Lisandro Lopes. Ótima presença do Edinho se esticando. Lisandro ficaria cara a cara com Marcelo Groy. Mais um escanteio para o Inter. Cobrança de escanteio, toque de cabeça sobre o gol de Marcelo Groy. O Juan e o Hever são fortes no jogo aéreo. Tiro de meta para o Grêmio. Terça-feira de muita Série B no Canal Campeão. Às 19 horas o Bahia recebe o Náutico. Grande jogo na Arena Fonte Nova. E 21h30 é a vez do Botafogo jogar contra o ABC no Engenhão. Tudo ao vivo, terça-feira no Sport TV. Derrubado Eduardo Sacha. Mário, em relação à situação do D'Alessandro, da ausência do D'Alessandro, o Alex poderia desempenhar esse papel do homem da criação no meio-campo do Inter? O Alex tem menos movimentação que o D'Alessandro, né? Pelo menos pelo que a gente viu nos últimos jogos do Alex. E o D'Alessandro faz uma grande falta, que é a liderança dele, né? Um jogador que centraliza, como o Batista disse, então faz essa falta pro Inter. Mas são jogadores de mesma posição. Talvez o Daí tentasse fazer com que o Alex pudesse substituir o D'Alessandro nessa função. Até agora o Anderson, por exemplo, pouco tocou na bola. Bola recuada para Marcelo Groy. É que o esquema do Inter, claramente, quando o Grêmio pega a bola, a gente vê que o Inter recua todo pro seu campo, todo mundo com função defensiva, até o Lisandro Lopes.
Lembrando que o Inter está passando por um desmanche, quase um desmanche. Nilmar já saiu, o Arangues vai sair. (33 minutos, primeiro tempo para você no Sport TV. Esse é o Grenal ao vivo. Vem aí cartão amarelo. Sacha por reclamação. O Grêmio até o momento com 59% do tempo de posse de bola. Essa é a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo muito importante para o Grêmio, para o Internacional. Obviamente para o Internacional, para sair desse momento conturbado. O Inter apostou todas as fichas na Libertadores. O Aguirre caiu há 3 dias no Grenal, mas para o Grêmio uma vitória hoje vale a 3ª colocação do campeonato. Galhardo tem cruzamento. Bola passou, chegou no Pedro Rocha, bateu cruzado, bateu para ninguém. A bola sai do outro lado. Fernando, toma a ligação direta, a bola não passa pelo meio campo do Inter. Douglas. Vem aí cruzamento, Juliano pediu, tem escanteio para o Grêmio. A torcida joga com o time, a torcida grita. Empurra o time do Grêmio. Tá aí Rafael Galhardo. Veja aí o torcedor do Grêmio. Mais um escanteio. Marcelo pediu, tem cruzamento na primeira trave. Lisandro tirou para a entrada da área. Gol! É do Grêmio! Juliano! Pegou bonito, pegou na veia! Juliano, firme da entrada da grande área. Veja mais uma vez, na cobrança do escanteio, Lisandro Lopes tirou para a entrada da área. Juliano foi mais rápido que Valdívia, soltou uma bomba. Bola bateu na trave e entrou. Juliano, o Grêmio está na frente. Um lindo gol de Juliano. 1 para o Grêmio, 0 para o Internacional. Tá aí a festa de Juliano com Jeromel. O Grêmio finalmente sai na frente. Já perdeu até pênalti. Juliano, Grêmio 1, Inter 0, na trave, no gol. Batista, Grêmio na frente. Isso é que se chama pegar na veia, né? Porque afastou muito mal ali o Lisandro Lopes. Era o primeiro homem ali na frente, em vez de tirar para o lado, tirou para dentro da sua área. E aí, olha, a pegada do Juliano ali foi daquelas que se pega às vezes, não é sempre, 2, 3 vezes ao ano. E hoje foi uma dessas vezes. Vamos ouvir a torcida do Grêmio. 1 Grêmio, 0 Internacional. E esse é um gol muito importante até o momento no campeonato. Na rodada, o Grêmio vai pulando de 8º para 3º. Vai passando o Fluminense. O Grêmio tem 1 gol a mais que o Fluminense de saldo. Um Grenal que vale muito, né? Vale muito mais do que ele já significa para a torcida. Nesse caso aí, um salto grande na tabela. Lembrando que o Inter não é campeão brasileiro desde 79. Aquela fantástica campanha do título invicto. Naquele momento, o Inter era o clube brasileiro com o maior número de conquistas. 3 conquistas, parou ali em 79. Wellington. Dourado, vamos ver se o Inter se solta mais depois do gol do Grêmio. O Inter estava muito atrás. No cruzamento do William, na segunda trave. Sobra na entrada da área, o Inter tenta uma pressão. 1 para o Grêmio, 0 para o Internacional. Lisandro, tentativa de tabela. Olha a sobra, olha o gol do Inter. Groy salvou no pé do Wellington. Veja de novo, Lisandro Lopes. Falhou ali o Galhardo. Marcelo Groy salvando o Grêmio. Mais uma vez. Bola sobrou limpa para o Wellington Martins. É escanteio para o Internacional. É jogo bom, jogão para você no Sport TV. Olha o cruzamento, sobra na entrada da área, o chute de primeira. Sacha bateu para fora, Sport TV. Somos todos campeões. Viva intensamente na velocidade do 4G líder. Quarta-feira tem Série A no Sport TV, Coritiba e Palmeiras, a partir de 18h30. Você não perde nada aqui no Sport TV.
Lindo gol. Juliano, na veia, no cantinho. 1 para o Grêmio, 0 para o Internacional. Aí a festa do ex-colorado Juliano, revelado pelo Paraná Clube. E deu para ver ali, né, Luiz, que o Inter, que armou um esquema para controlar os principais jogadores do Grêmio, deixou o Juliano livre na frente da área para o rebote, né? O Valdívia marcava a distância e ele pegou muito bem na bola. E eu tinha dito que se pegava 2, 3 vezes no ano de chute desse. Eu acho que uma no ano, né? E quando pega no Grenal, então, Batista, é melhor ainda, nossa, né? Uma, 2, tá exagerando, 2 no ano desse tipo assim, e essa foi uma delas, olha. E quando é no Grenal, como você falou, aí é especial. Luiz? 1 Grêmio, 0 Internacional. Márcio Meneghini. E esse gol foi o 4º do Juliano no Campeonato Brasileiro, junto com o Pedro Rocha, é artilheiro da equipe nessa competição. E um detalhe, né? No último jogo do Campeonato Gaúcho, jogo decisivo, o Grêmio perdeu por 2-1 para o Inter, gol marcado pelo Juliano. E ele se torna o maior artilheiro do Grêmio no ano com 9 gols. O Pedro Rocha e o Luan ficam com 8. Canta alto, canta bonito a torcida do Grêmio. Rodrigo Dourado. William. Luiz, eu vejo o Internacional jogando muito espaçado no campo, vamos dizer assim, porque o Grêmio tem Luan, como eu disse, e Douglas, que giram pelo meio do campo, fazem volume, se aproximam, e aí a posse de bola e a troca de passe fica mais facilitada. O Inter tem jogadores muito abertos, que deveriam fechar na hora de fazer a jogada também. E está encaixada a marcação, você até chamou a atenção agora há pouco, que faz muita ligação direta ao Internacional, porque Valdívia e Sacha jogam muito aberto. Eles deveriam fazer volume e aproximação no meio do campo para trazer essa bola para o ataque. Aí sim, depois no ataque, abre um para cada lado, mas na hora de armar a jogada, deveriam mais agrupar mais no meio. Luan. Luan estendeu seu contrato com o Grêmio até 2019. A bola vem aqui atrás, Pedro Jeromel. Eraso voltando com o Marcelo Groy. Grêmio vai saltando para a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. E na quinta-feira, com a transmissão do Sport TV, tem um jogaço, hein? Atlético Mineiro e Grêmio. O Inter joga no meio da semana com o Fluminense aqui em Porto Alegre. Douglas. Daí para Pedro Rocha. Chegou a dobra de marcação. Posse de bola para o Grêmio. O último toque foi do William. Aí o William conversando com o juiz. Odair orienta o time do Internacional. Maicon. Luan. Bola para Galhardo. Bom giro de Eraso. Juliano, Edinho. Tocando na direita para Pedro Rocha. Sport TV, somos todos campeões. Quilômetro de vantagens Ipiranga, agora com ingresso para o Rock in Rio. E daqui a pouquinho, no nosso intervalo campeão, os gols da rodada. Uma rodada excepcional para o Grêmio até o momento. Douglas tentava o toque, pegou no calcanhar do Pedro Rocha e atrapalhou o ataque do Grêmio. Dourado. Wellington. William. Sacha. De novo William, tentou uma tabela com o Sacha. Domina Luan para o Grêmio. 1 para o Grêmio, 0 para o Internacional. Douglas. Juliano fez o gol, Douglas já perdeu um pênalti. Primeiro tempo dominado pelo Grêmio. Pedro Rocha. Maicon. Caiu o autor do gol, Juliano. Rafael Galhardo. Maicon. Edinho, de primeira. Tentava o Luan. Hever fez o corte. Hever ficou sentado, perdeu tempo. Luan dominou para o Grêmio. Douglas. Juliano. Tentava ali o Pedro Rocha. Categoria do Hever, e o Inter sai jogando com o Lisandro Lopes, que já perdeu. Eraso virou atacante.
Tocou na frente pro Luan, pediu a devolução, Luan bateu pro gol! Gol! É do Grêmio! Luan marca o segundo do Grêmio, chutando da entrada da grande área no cantinho. Luan. O Grêmio dominou a bola, o Eraso tocou para o Luan, ele bateu de fora surpreendendo o Alisson. 2 para o Grêmio, 0 para o Internacional, entrou no cantinho. O Grêmio consegue uma ótima vantagem. Luan, Mário Marcos, 2-0 Grêmio. Estava esperando uma pausa, Luiz, para comentar que o Inter estava deixando o Grêmio tocar à vontade. O Grêmio estava tocando de lado para outro, sempre passe certo, sempre profundidade, sempre procurando o ataque. E dessa vez o Luan livre, chutou, acertou muito bem o chute no cantinho direito, mas acho que o Alisson se atrasou um pouquinho, talvez pela surpresa do chute do Luan. Faz justiça à atuação dos dois times até o momento. Grêmio fez 2-0, já perdeu até pênalti nesse primeiro tempo. Grêmio dominando o Grenal. E lá vem o Inter com o Dourado. Eduardo Sacha. Tentando o William. Sport TV, somos todos campeões. Shampoo Clearman, limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Daqui a pouquinho, no nosso intervalo campeão, os gols da rodada para você. Valdívia batendo o escanteio para o Internacional, tenta o Inter no jogo aéreo, Groy! Pegando a cabeçada de Luan. Festa do torcedor do Grêmio, ótima defesa de Marcelo Groy. Vamos ouvir a torcida, veja aí mais uma vez. O Inter quase conseguiu seu primeiro gol. Juan de cabeça em cima de Marcelo Groy. Faz barulho, canta bonito a torcida do Grêmio. Heber voltando de cabeça com Alisson. Vamos ouvir o torcedor do Grêmio. É bacana demais, vai girando para você em todo o Brasil. É bacana ver um Grenal. Bom demais. Douglas. Vai girando aqui pela torcida. Boa bola para o Pedro Rocha. Condição legal, bateu cruzado, estava sozinho, estava valendo tudo isso. Todo mundo parou, todo mundo esperou alguma irregularidade que não houve. Bateu torto o Pedro Rocha. Mas como eu ia dizendo, a gente vai girando aqui pelo estádio. Tem torcedor com a bandeira do Rio Grande, tem torcedor de bombacha. É a festa do Rio Grande para você em todo o Brasil. Pedro Rocha batendo torto, batendo para fora. E tem caixão do Inter também, hein? Camisa do Tigres, caixão do Inter. A festa da torcida do Grêmio. Termina o primeiro tempo. Sacha preocupado, tenso. E o torcedor do Grêmio feliz da vida. Vamos agora para o segundo tempo no Sport TV. Saída do Internacional. Começam as emoções do segundo tempo. Vamos ver como o Inter volta. Se o Inter vem para cima, se o Inter se expõe, se administra essa situação. Lembrando que o Grêmio fez 2 gols no primeiro tempo e perdeu um pênalti. Hever tenta o lançamento na frente. Bola para o Lisandro. Ficou longa para ele. Tá aí Pedro Jeromel. Mas na história dos Grenais, desse mítico clássico, já tivemos viradas incríveis, resultados inesperados. Então o segundo tempo promete. Mas o Grêmio vem no talento do Luan. Pisou na bola, perdeu tempo. 2 para o Grêmio, 0 para o Internacional. Posse de bola para o Inter. O último toque foi do Luan. Wellington Martins chamando o Juan. Hernando. De novo o experiente Juan. Com essa semana expôs uma situação de salários atrasados, de atrasos no Internacional. Último toque do Galhardo, bola para o Inter de Lisandro Lopes. Tá calada a torcida do Inter, ela é pequena. No máximo teremos hoje 3.500 torcedores do Internacional. O torcedor tá ali quietinho. O barulho é da torcida do Grêmio, do mandante. No segundo turno, jogo no Beira-Rio.
Valdívia. 3 toques de cabeça. Tem muita habilidade, tem talento, caiu. Aparentemente, a disposição tática do segundo tempo sugere que o Inter vai partir para cima e o Grêmio vai se fechar para tentar matar o jogo no contra-ataque. Ele tem que tomar essa iniciativa porque não adianta agora, né? Tá perdendo de 2-0, tem que tentar alguma solução para reverter e conseguir avançar no Brasileiro. Vai ser muito complicado, mas tem que tentar pelo menos. E a torcida do Inter tem razão, tá aqui. Ela tá vendo um trauma que foi uma decepção profunda, que foi a eliminação na Libertadores. Depois teve 2 empates no Brasileiro, então um técnico demitido, então a situação tá, o ambiente está complicado. E os jogadores aparentemente gostavam do Aguirre. A chegada hoje aqui trouxe um time do Inter chegando meio abatido. Bola longa demais para o Pedro Rocha. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Luiz? Sim. E no mesmo dia em que o Juan falou dos salários atrasados, ele disse que ficou surpreso, que o grupo ficou surpreso, que gostava muito do Aguirre. Sobre os salários, um dia depois da entrevista dele, a direção do Inter disse que colocou em dia prêmios, direitos de imagem, que estavam 40 dias atrasados e que chegaria como um reforço para o Grenal. Esse detalhe de ter colocado em dia aí a situação dos jogadores, né? Tem algum prêmio do ano passado, inclusive do Campeonato Gaúcho. Douglas senta uma devolução na direita, chamando o Galhardo. Na dividida com o Valdívia. Posse de bola para o Grêmio de Galhardo, jogador revelado pelo Flamengo. 2 Grêmios, 0 Internacional. Douglas de primeira, boa bola no meio. Edinho. Juliano pro Edinho, bateu. Olha a sobra, Pedro Rocha, tá valendo. Olha o gol do Grêmio. Gol! É do Grêmio! Luan de novo. Com muita calma, com extrema facilidade, dominou na pequena área, completamente livre. A defesa do Inter parou. Pedro Rocha, o Luan dominou, ninguém chegou. Bateu pro gol, bateu sozinho. Terceiro do Grêmio. 3 pro Grêmio, 0 pro Internacional. O segundo tempo começa muito ruim pro Inter. O Grêmio vem em busca de uma goleada. Batista. E aí mérito também do time do Grêmio, né? Que está sabendo utilizar aquele setor ali vazio que tem, como eu disse, no meio campo. Que a troca de passes do Grêmio nesse setor é muito fácil, está muito facilitada, surpreendentemente até. Porque é onde a aglomeração normalmente é maior, ali na entrada da área, no miolo do campo. E o Internacional, como eu disse, continua ainda com o posicionamento do Sacha e do Valdívia muito abertos, muito nos lados, sem fazer volume no meio, o que está facilitando para o Grêmio. O Inter está perdido em campo. Ô Luiz, o Grenal está nos mostrando um confronto entre um time bem organizado, com uma ideia de jogo, um esquema definido, e o outro que está completamente desorganizado em campo, né? Desde o início, desde o primeiro lance do jogo. E os 3-0 é consequência disso. Valdívia. O Inter no início do jogo era o 12º colocado. Está muito longe das primeiras posições. O Grêmio vai chegando no momento na 3ª colocação. Douglas. E a situação do Inter no meio de semana joga aqui em Porto Alegre contra o Fluminense, que é o 4º colocado no campeonato. Dourado. Temos em Santa Catarina, Chapecoense e Figueirense empatando por 0-0. Aqui em Porto Alegre, 3 para o Grêmio, 0 para o Internacional. Vem para o jogo o Grêmio mais uma vez. Juliano. Edinho. Boa bola na frente. Juliano faz o toque para o Luan na entrada da grande área. Pedro Rocha pediu, recebeu. No bate-rebate, o Inter manda para trás. É escanteio para o Grêmio. Último toque do Juan. (3-0) o Grêmio. O Grêmio já perdeu até pênalti hoje aqui. A mágica do Grenal, para você no Sport TV, para todo o Brasil.
Hoje um Grenal tricolor. Douglas na cobrança do escanteio. Faz o cruzamento, a tentativa de cabeça do Jeromel, sai do gol Alisson. Depois de 3 jogos sem vencer, o Grêmio vai vencendo na boa, vai batendo o grande rival internacional do Valdívia. Galhardo deu combate. Nós estamos na 17ª rodada, são 34 no Campeonato Brasileiro. Tem muito campeonato pela frente. Mário, o que o Inter faz no campeonato nessa sequência? O Inter vai tentar de qualquer maneira se aproximar do grupo de cima, mas vai ser muito complicado, porque perdeu muito tempo nesse brasileiro. Primeiro, com um bom motivo, estava privilegiando a Libertadores. E agora já perdeu tanto tempo que está muito atrás. E pelo que se vê em campo, vai ter que ser... Olha o Pedro Rocha, olha o gol. Sai na boa, precisa o Alisson. Só para completar, pelo que a gente vê em campo, vai precisar de muito trabalho o novo técnico para reorganizar esse time. Marcelo Groy sai do gol. Em relação ao novo técnico, o Inter já tinha colocado que o Odair dirigiria o time na quarta-feira contra o Fluminense. Será que chega até lá? Ou será que o Inter acelera esse processo, Júlio? A tendência é que vai acelerar, e no intervalo se falava já em que o Inter fez uma proposta ao técnico Mano Menezes. Mano já trabalhou nas divisões de base do Inter. E lá vem Grêmio mais uma vez. Juliano pedalou na trombada no ombro ali com o Dourado. Tiro de meta apenas. 3 Grêmio, 0 Internacional. E tem gol. A bolinha trabalha, a bolinha anuncia gol na noite. É gol de Bruno Rangel, gol da Chapecoense, 1-0 no Figueirense. Sport TV, somos todos campeões. Brahma, seja sócio torcedor. Ajude seu time e economize. Grêmio vai pulando de 8º para 3º colocado. Luan já fez 2 hoje, puxado pela camisa. No ano, o Luan chegou a 10 gols. Tá tenso, tá nervoso, tá perdido o time do Inter. Amarelo para Rodrigo Dourado. O Inter tinha uma lista grande de pendurados, hein? Ele não enfrenta o Fluminense, o Inter vai trocar volante Newton, camisa 19. Vamos ver quem sai, vamos ver se o Inter vai se tornar mais defensivo, se vai tentar segurar para evitar uma goleada. Juliano. Luiz, sai o Lisandro Lopes, camisa 17, atacante. Vai segurar, né? Batista nitidamente tenta evitar um resultado desastroso Internacional hoje. Porque os jogadores de frente, até taticamente a postura dos jogadores, a distribuição, é uma distribuição até inteligente de jogadores jogando pelo lado, Sacha e Valdívia. Mas isso depois da jogada já armada, você armando no meio, tendo a posse de bola. Não como o Inter está fazendo, deixando esses jogadores abertos. É só ter um goleiro, tem a bola para bater o tiro de meta, os jogadores abrem nas pontas. Fica muito vazio ali no meio, em que o Grêmio tem mais jogadores. O Newton entra justamente para fechar também esse meio. A bola não está chegando na frente. Tenta o Inter, bola trabalhada na entrada da área. Toque de cabeça do Alex. Alex estava voltando, estava impedido. Marcado o impedimento de Alex. Luiz, e essa substituição do Odair é uma prova de que o Inter não vê soluções, né? Porque tira um único atacante de fato e coloca um outro volante, né? Vamos ao gramado. Luiz, o Luan é um dos jogadores mais cobrados por melhorar nas finalizações. E a curiosidade, né? Com os 2 gols de hoje, chega agora, é o artilheiro da temporada com 10 gols em jogos oficiais. Outra curiosidade, ele marcou gol no Grenal do ano passado pelo Campeonato Brasileiro, vencido pelo Grêmio aqui na Arena por 4-1. Roger não gostou da bola recuada para Marcelo Groy. Valdívia. 3 Grêmio, 0 Internacional aqui em Porto Alegre. 17ª rodada. Esse é o Grenal para todo o Brasil no Sport TV. Bola desviada de cabeça pelo Alex.
quinta-feira, ao vivo no Sport TV, tem um jogaço. O jogo ganha ainda mais em emoção. Atlético Mineiro e Grêmio. Hoje o Atlético empatou com o Goiás. Ainda há pouco o Odair tirou o centroavante para botar um volante. Valdívia, chutão para ninguém. O Alex virou o homem mais adiantado. Tomou o chapéu. Eraso. Jeromel. Juan toca de cabeça. Hernando. Bola para o Internacional. Luiz, agora junto com essa modificação que fez agora o Odair, ele deveria, como eu disse, não tem como dar certo. Puxar esses dois jogadores que estão sem função nos lados do campo, Valdívia e Sacha, para fazer volume ali no meio e ter gente para tocar essa bola e posse de bola. Porque da maneira que está, os laterais estão encaixados na marcação. A bola não chega nesses jogadores. Classificação para você, o Atlético é o primeiro colocado, Corinthians o segundo, o Grêmio vai para a terceira posição, Fluminense é o quarto, esse é o G4 de momento. Juan. O Inter fica na 12ª colocação, no início da rodada era o 10º, hoje já estava em 12º. Sacha. William na ultrapassagem, tem cruzamento para o Valdívia, Groy. Esse é um domingo especial para o Marcelo Groy. Está disputando o seu 20º Grenal, o goleiro do Grêmio, e primeiro dia dos pais para ele após o nascimento do Pietro. Alex. Sacha. Cruzamento para o Valdívia, a bola foi tentada ali no meio com o Wellington Martins. Dourado. William. Sacha. Alex. Tem um chute bom da entrada da área. Adiantou demais. Jeromel tirou. E aí os assovios do Roger. Já foi comandado assim, Batista? Nessa base. Newton. Dourado. 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada fantástica para o Grêmio até o momento. O Inter tenta com o Sacha. Lá vem ele, bonito lance. Lá vem o Inter querendo o primeiro gol. Sacha caiu. No bate-rebate, tira o Grêmio. Tirou com o Jeromel. E olha o contra-ataque. Lá vem com o Luan, contra 4. Tentou passar por 4, não conseguiu. Estava sozinho contra 4 defensores do Inter. Fica sentindo aí o Luan. Newton. Temos muito jogo pela frente, mas parece improvável uma reação do Internacional nesse momento. Alex. O Inter vem para o jogo. Hernando. Alex deixou passar. Chegou no Newton. William pela direita. Sacha. Chamando de novo o William. Dourado. William. Daí para Eduardo Sacha. Boa bola para o Alex na entrada da grande área. Wellington, Alex. Faz o lançamento na direção do Valdívia. Frickson Eraso, bola para cima. E tem gol. Thiago Luiz faz o segundo da Chapecoense. 2-0 no Figueirense. Alex, bonito, de calcanhar. Newton, outro que tem um bom chute de fora. Ótima devolução pro Alex, bateu pro gol na trave. Olha a sobra, o chute do Wellington para fora. O Inter cresce no jogo. Bomba do Alex explodindo na trave de Marcelo Groy. E na sequência, o Wellington Martins finalizou. Para você curtir de novo, pancadaça na trave. O Wellington dominou e chutou para fora, veja, a movimentação do Groy. Trave. E depois, na sequência, cai a água da trave. E aí o torcedor do Inter se animou. Tem caixão do Grêmio também ali no meio da torcida, hein? Tiro de meta para Marcelo Groy. Sport TV, somos todos campeões. Caixa, quem tem sonhos tem poupança da Caixa. Grêmio perdeu para Flamengo e Fluminense e empatou com o Sport. Depois de 3 rodadas vai vencendo, uma vitória importantíssima do Grêmio.
Primeiro que é num Grenal, segundo que tira o time da 8ª posição e coloca em terceiro. E mais um detalhe, né, Luiz? Jogando bem, fazendo um grande Grenal. Jeromel. Marcelo Groi. Pedro Rocha. Galhardo. É claro que temos que levar em consideração que está 3-0 para o Grêmio, né? Normalmente o time com essa vantagem diminui um pouco também o ritmo, mas o Internacional já está melhor, já tem mais posse de bola, já está mais encorpado no seu meio-campo com a entrada agora do Newton. Tem um homem ali fechando aquele setor que tinha um vazio. E agora o Sacha, inclusive, está vindo às vezes buscar também um pouco essa bola no meio. É o agrupamento, é aquela aproximação dos jogadores que dá condição da retenção de bola. Alex. Tenta o lançamento para o Valdívia. Galhardo de cabeça para frente. Pedro Rocha. Gira, chama mais uma vez Galhardo na direita. Lembrando que é o primeiro jogo do Inter do Valdívia sem o Diego Aguirre. O Aguirre comandou o Inter em 48 partidas com 24 vitórias, 15 empates e 9 derrotas. Foi campeão gaúcho. Interessante que o Odair, com as trocas do Inter, o Alex é que está desempenhando a função que era do Lisandro Lopes, ali quase como um centroavante no meio dos zagueiros, até porque ele não tem condições para correr o campo todo. Então, popa o Alex e aproveita o chute forte dele. E o Wellington foi liberado um pouco da marcação e avançou. William. Alex. Tirando o Eraso. Esse é Juan. 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hever. Falta no ex-zagueiro do Grêmio. O Inter tem pressa, 18 minutos. Independentemente da situação do Inter não brigar por título, isso é uma derrota que dói muito para o torcedor colorado. O Inter tenta um segundo tempo melhor. Dourado. Bom corte, lá vem Jeromel, lá vem o Grêmio. Jeromel prendeu, faz a distribuição. Douglas, com calma, com categoria, para o Juliano. Luan subiu, não achou a bola. Dourado. Valdívia. Alex. Apesar do esforço, da situação física do Alex, não é característica do Alex jogar de centroavante. Segundo tempo, 19 minutos aqui na Arena do Grêmio. Galhardo domina, o Luan pediu na frente. Luan já fez 2. Bola para ninguém. Sport TV, somos todos campeões. Novo Uno, descolado como você. Quarta-feira tem Coritiba e Palmeiras, 18h30 no horário de Brasília. Grande jogo. Coritiba num tremendo desespero, o último colocado no campeonato, perdeu de 3-0 para o Santos. Coritiba e Palmeiras, 18h30. E na quinta, o Atlético, líder do Brasileirão, joga contra o Grêmio. Olha que jogão. Quinta, 9 da noite. Grande jogo para você ao vivo no Sport TV. Juan. Hever. Voltando o lance para Alisson. Hever. Jogada perigosa. Alisson. Tentativa para o Alex, centroavante. Eraso tirou. Juliano. Passou bonito por 2. Belo lance. Tentou o lançamento aqui para o Pedro Rocha. Falta marcada a favor do Grêmio. Toque de mão. Torcedor do Grêmio volta a acordar na arena. 3 Grêmio, 0 Internacional. Maicon. Douglas. Juliano puxou para o meio. Chama mais uma vez o Douglas. Está aberto, bateu para o gol.
Estava sem marcação Douglas. Tiro de meta para Alisson. Veja de novo a finalização do camisa 10 do Grêmio. O Inter vem de 3 jogos sem vitória, vem de eliminação na Libertadores. Demissão do Aguirre. Semana dura para o Internacional. E vai piorar, né? E o problema também de posicionamento, você viu agora esse chute do Douglas. Os jogadores de meio do Internacional, eles se preocupam muito quando o Grêmio tem a bola em entrar para dentro da área, ao invés de ir em busca de um jogador que esteja solto para marcá-lo e não deixá-lo justamente dominar e ter a visão do gol para chutar em gol, como fez o Douglas agora ali da risca da grande área. Então isso é erro de posicionamento. Sai do gol Marcelo Groy. Luiz? Pois não, Márcio. Recebi a informação do público total, 46.010 torcedores esta noite na Arena. Por pouco não encosta no recorde quebrado ano passado, o recorde de público em jogos do Grêmio, que foi de 47 mil na partida pela Libertadores contra o São Lourenço. Newton toca de cabeça, Eraso. Douglas, Newton, Wellington, Valdívia. Dourado foi desarmado. Em relação ao Grenal que decidiu o Campeonato Gaúcho, o Matias Rodrigues saiu no Grêmio, o Rodolfo saiu, Felipe Bastos saiu, o Brian Rodrigues hoje está no banco. Mas hoje o Grêmio vai sobrando. Obviamente o técnico mudou também. O Filipão saiu, entrou o Roger. Essa aí foi a grande troca, né? O Luiz Felipe não estava conseguindo resolver os problemas do Grêmio e o Roger resolveu. Valdívia de costas para marcação, gira, faz o toque para o Wellington. Tentou uma devolução, não ficou nem com o Valdívia nem com o Sacha. Filipão saiu, entrou o Roger, falta no Sacha. Segue o lance. O juiz entendeu que não teve falta no Eduardo Sacha. Edinho, Juliano. Da esquerda para a direita e a torcida gosta. Esse é Rafael Galhardo. Pedro Rocha. Douglas. Jeromel. Chamando o Maicon. Douglas. Clareou o lance, abriu espaço, toca na esquerda. Juliano. Marcelo Oliveira faz a ultrapassagem. Vai girando o jogo o Grêmio. Maicon. Edinho. Para o Galhardo. Tem cruzamento. Luan acabou não dominando. Tá o Edinho. Estava na lista negra do Filipão com o Roger. Hoje, em função da expulsão do Wallace, da suspensão do Wallace, o Edinho voltou a ser titular com o Roger. E faz um bom Grenal também, né? É um dos destaques do Grenal. Cumpriu bem a função ali. Temos 24 minutos segundo tempo. O Grêmio vai chegando à terceira colocação no Campeonato Brasileiro. Esse é Pedro Jeromel. E a torcida grita olé mais uma vez. Ouça a torcida do Grêmio. Edinho caiu, segue o lance, Newton, bola para o Internacional. Juan, recuando para Alisson. E o legal é que o torcedor do Inter não vai embora não, o torcedor ficou aqui. Basicamente a torcida que veio permanece no estádio. Alex, foi desarmado. Bola chegou no Juliano, lá vem o Grêmio. Juliano faz o toque no meio para o Luan. A devolução para o Juliano foi errada. Juliano ficaria na cara do Alisson. Esse é Eduardo Sacha.
O Inter não desiste, o Inter tenta um gol. Alex. Valdívia. Dourado. Newton. Ajeitou, soltou a bomba. Sport TV, somos todos campeões. Viva intensamente na velocidade do 4G líder. Olha que bonita imagem da torcida do Inter. Torcedor cantando aqui na Arena do Grêmio. E vem aí Fernandinho no Grêmio. Falta marcada a favor do Internacional. Vem aí Fernandinho, vem o veloz e habilidoso Fernandinho no Grêmio. 27 no segundo tempo. Sacha. Quinta-feira, às 9 horas, tem um jogaço para você. Vem aí, Atlético Mineiro e Grêmio, ao vivo no Sport TV. Márcio Meneghini. Saindo Pedro Rocha, 32, para a entrada do Fernandinho, 77, Luiz. Batista. Alteração no Grêmio, a primeira. Agora jogadores descansados para imprimir, continuar dando a mesma velocidade que o Grêmio tinha no jogo, né? Usar o banco para manter essa superioridade que tem o Grêmio, principalmente do meio para frente, né? O Internacional não tem o hábito de fazer pressão na marcação. Você vê que mesmo quando o Grêmio toca a bola atrás, essa abafa que normalmente deveria acontecer da marcação ofensiva, o Internacional também precisa aprender e o novo treinador precisa imprimir isso, colocar isso na cabeça dos jogadores, que é muito importante você tomar essa bola o mais rápido possível. Luan, boa bola na direita. Juan tirou. A tentativa era justamente aqui para o Fernandinho. Newton. Esse é Alex. Tentou passar, brigou na raça, ganhou Alex, foi puxado, falta para o Internacional. E cartão amarelo para Edinho. Os velhos conhecidos, Edinho e Alex. Amarelo para o hoje tricolor Edinho por essa entrada no Alex. E em relação ao time do Inter, do time campeão gaúcho, Alisson e o William são titulares. O Hernando, que era zagueiro, foi para a lateral esquerda. O Alan Costa foi para o banco. Valdívia. O Jefferson está no banco hoje. Dourado é titular. Arangues está de saída. D'Alessandro está machucado. Valdívia, Sacha permanecem. O Nilmar saiu do clube. E o Diego Aguirre foi demitido há 3 dias. Três Grêmio, 0 Internacional. Juliano. Eraso. Voltando com Marcelo Groy. Quase 30 no segundo tempo, uma rodada fantástica para o Grêmio. Luan. Valdívia entrou no lance, o juiz entendeu que não teve falta do Valdívia. Na sequência, passe errado para o Maicon. Tem lançamento para o Fernandinho, condição legal. Condição legal. Vai ficar cara a cara. Fernandinho driblou. Passou. Fernandinho bateu pro gol. Gol! É do Grêmio. O Grêmio chega ao quarto, é goleada. Fernandinho, 4 Grêmio, 0 Internacional. Dominou, teve calma, categoria para driblar o Alisson. Veja mais uma vez. Fernandinho deu um drible longo, quase permitiu a chegada do Dourado. Fernandinho faz o quarto. 4 Grêmio, 0 Internacional. Hever ainda tocou na bola. Fernandinho, 4-0. O Grêmio chega à goleada. Mário Marcos. Castigo para um time desorganizado, né? Desde o início do Grenal, como a gente já destacou, como nós destacamos na transmissão. Desorganizado, sem jogada, sem criatividade, sem
sem competência na marcação. Agora a defesa em linha. Tentaram sair, o Dourado, se não me engano foi o Dourado que tentou a saída e acabou deixando o Fernandinho livre. O time desorganizado está sendo castigado por isso. É goleada do Grêmio. Grande resultado, Newton. E vai afundar o Inter ainda mais na crise, hein? Resultado para deixar o Inter numa crise profunda. Batista conhece muito bem as coisas do Beira-Rio. Semana terrível para o Internacional. Vamos ver o Inter. Sacha tentando o gol do Inter. Levou uma trombada, caiu, falta em Eduardo Sacha. Pode ser um bom momento na bola parada. Você já vem de uma eliminação numa Libertadores que era a prioridade máxima no ano. Demite o seu técnico e leva 4 do Grêmio. Momento terrível para o Internacional, Batista. Pois é, o Inter precisa justamente de uma filosofia de jogo, né? Incutir na cabeça dos jogadores que é necessário muita intensidade, muita marcação, muita posse de bola, muita aproximação e muita vitalidade durante o jogo inteiro. A intensidade é muito importante, principalmente no futebol de hoje, que é feito também de muita marcação. O Internacional às vezes falha nesse ponto, né? Ele olha o adversário jogar, tocar a bola, quando deveria tentar abafar essa jogada. Isso é a filosofia de jogo que o Inter precisa aprender. Pode ser um bom momento para o Inter na bola parada, no talento do Alex ou do Valdívia. Tá aí Alex, concentrado. Dali fica bom para o Alex. 4 Grêmio, 0 Inter. O Inter buscando pelo menos um gol aqui na arena. Autoriza o juiz. Alex bateu na barreira. No bate-rebate a bola sobra para o Inter e é tiro de meta para Marcelo Grohe. Semblante diz tudo. O Alex está arrasado, derrotado, Alex. Vamos ver se teve impedimento ou não no gol do Grêmio. Vou mostrar se o Fernandinho estava impedido ou não no momento do lançamento. Daqui a pouquinho tem que parar o lance no momento do lançamento. Não conseguimos ainda parar no momento do lançamento. Ele domina cara a cara, dribla Alisson. Já já a gente para bonitinho para você. Tem que parar o lance, senão a gente não tem a noção exata de quando parte a bola. Na hora que ele vai chutar, teríamos que ter a imagem congelada, né, para ver qual é o posicionamento do Ele entra Fernandinho. Muito livre, muito solto. E é muito rápido a jogada, né? Por isso, na hora que vai ter o lançamento, precisávamos da paralisação do lance. Vai a loucura a torcida do Grêmio. Mas o Inter é valente, não desiste. Sacha. 4-0 Grêmio. Luiz. Sim. Agora sim. Tinha condição, Dourado dava condição no meio. Aparentemente tinha condição. Dava condição e estava saindo para tentar deixar o Fernandinho em impedimento. Só que ele saiu um pouquinho atrasado e foi o suficiente para o Fernandinho avançar livre. O Inter mexe mais uma vez, Júlio. O Inter vai atrás do gol de honra aí com o Vitinho, camisa 21. Ele é o artilheiro do time do Brasileirão, tem 3 gols. Saiu o Valdívia, 29. E no Grêmio, mais um atacante vai entrar. Bobô, camisa 13, vai fazer a sua estreia. Está saindo o Luan. Muito aplaudido, Luan. 2 gols. Talento. Veja a reação da torcida do Grêmio. E que estreia para o Bobô. Entra sem nenhuma responsabilidade. Entra tranquilo. Jogo definido. Goleada. Bobô fazendo a sua estreia. Alex. Tenta na jogada individual, perde para Jeromel. E lá vem Grêmio mais uma vez. São 4 contra 4. Fernandinho na velocidade. Puxa para o meio, passa pelo primeiro, não passa pelo segundo. Segue o lance. Newton sai com a bola dominada. Lá vem o Inter. Grenal 407 com goleada do Grêmio. Eu cito mais uma vez, é muito bacana a gente estar mostrando para todo o Brasil toda a história, toda a magia desse clássico gaúcho. E você em todo o Brasil vendo um Grenal especial. Um Grenal de 4-0 para o Grêmio. Douglas perdeu um pênalti, goleada do Grêmio. Uma grande festa aqui na arena. Vamos ouvir a torcida do Grêmio. Wellington. Já teve desarme. Douglas.
Marcelo Oliveira. Não jogava desde a partida contra o Vasco. Juliano. Eraso. De novo a torcida grita olé. Falta no Douglas. Semana dura para o Internacional. E uma semana para animar o Grêmio, hein? Vinha de 3 jogos sem vencer, vinha de derrota para o Fluminense no Rio de Janeiro. Dá um tremendo salto na tabela, passando o próprio Fluminense. E dá um impulso, porque anima, um Grenal muda tudo, né? Muitas vezes muda tudo. Muda o ano, né? Muda o ano, então reanima o time, dá segurança para o time, dá certeza de que o Roger está fazendo um bom trabalho. Enquanto o Inter tem que juntar os pedaços e tentar se reconstruindo em meio ao Brasileirão. Para o Inter, tem Copa do Brasil, né? Tem essa situação, tem Copa do Brasil que chega à sua reta final. Marcelo Groy. Jeromel. Galhardo. Fernandinho, saiu a tabela, de novo condição legal. De novo condição legal. Bobô pediu, Fernandinho, cruzamento pro Bobô. Olha o gol! Gol! É do Grêmio! O Grêmio chega ao 5º. Aumenta a goleada. A defesa do Inter bate cabeça. 5 Grêmio, 0 Internacional. De novo a jogada com o Fernandinho. Condição legal. Veja aí. Condição legal. O Bobô se posiciona no meio. No desespero, o Hever toca para trás. Gol contra de Hever. 5 para o Grêmio. 0 para o Internacional. Dia terrível para a defesa do Inter. Um dia mágico para o Grêmio de Fernandinho. 5-0. Goleada histórica do Grêmio, Batista. E essa marcação agora do Inter, essa linha que o Inter está tentando fazer justamente para encurtar o campo, né? Não está dando certo. Precisa ser muito bem treinada para conseguir fazer isso. E principalmente o primeiro combate tem que ser desse homem no jogador adversário que tem a bola. O Grêmio tem muita liberdade para fazer o lançamento. E aí o jogador parte em condições. O Nacional está fazendo uma linha que nunca tinha visto fazer e de uma hora para outra não pode dar certo. E o Luiz, o Roger, mais uma vez acertou em cheio, né? O Fernandinho entrou aos 28 minutos para ter essa jogada de velocidade. Aos 30 fez o gol. E agora, aos 38, 10 minutos depois, faz a jogada do 5º gol. Bola equada para Alisson. É para mexer com o ano do Internacional, hein? Esse é um resultado que desestabiliza demais o Inter, que já vinha de uma derrota complicadíssima para o Tigres. Sport TV, somos todos campeões. Quilômetro de vantagens Ipiranga, agora com ingresso para o Rock in Rio. Márcio Beneghini saindo. Douglas. Para a entrada do uruguaio Maxi Rodrigues. E o detalhe, cartão amarelo para o Fernandinho após a comemoração do gol. 5-0 para o Grêmio. Tentativa de longe, pegou mal na bola o Wellington. Melhor, o chute foi do Vitinho, perdão. Tá aí Vitinho. Quase 41 minutos. Grande goleada do Grêmio. O Grêmio na 3ª colocação no campeonato. E a bolinha trabalha. Tem gol no outro jogo. Dudu diminui para o Figueirense. Chapecoense 2, Figueirense 1.
Figueirense é o 16º no momento, Chapecoense em 9º. O Internacional é o 12º. Grêmio 3º. Vitinho. Passou no meio de 2. Tentou passar por 3, não conseguiu. Ótimo jogo de fato do Edinho. Mais uma vez a torcida grita olé. Grêmio chega a uma goleada histórica hoje aqui. 5 Grêmio, 0 Internacional com pênalti perdido. Fica reclamando aí o Maicon. Grêmio muito efetivo em 12 finalizações, marcou 5 gols. A festa é linda, a festa hoje é da torcida do Grêmio. Maxi perdeu. A arena vai à loucura hoje aqui. Quinta-feira, ao vivo no Sport TV, 9 da noite, jogaço. Atlético Mineiro e Grêmio. Edinho. Boa bola para o Galhardo. Será que tem mais? Galhardo encarou a marcação, foi desarmado. Vitinho. Batista, o que é pior? Ser eliminado pelo Tigres ou levar 5 gols do Grêmio? Não, os dois. Eu acho que não tem pior. Obra, né? Não tem pior. Eu acho que tanto a eliminação, porque a expectativa do torcedor era muito grande, os próprios jogadores, mas não deu certo e foi decepcionante para o torcedor, sem dúvida nenhuma. E esse é um jogo especial, né? Sabemos que o Grenal é muito especial. Perder por 1-0 já é muito sentido. Por 5, realmente o torcedor deve estar sofrendo muito. Sport TV, somos todos campeões. Shampoo Clearman, limpeza profunda, refrescância e 0 caspa. Falta no Maxi. Luiz, Sim. a arbitragem só confirmando então. O último cartão do Inter foi para o Newton e o gol contra do Hever também confirmado. Torcedor do Grêmio anuncia que está chegando a hora. Ô Luiz, mas tem uma coisa pior que uma eliminação para o Tigres e uma goleada diante do Grêmio. É sofrer a goleada logo depois de ser eliminado pelo Tigres. Alex derrubado pelo Eraso. (44 no segundo tempo). Sacha. William. Esse é Newton. Daí para Alex. Boa bola na esquerda. Vitinho encara a marcação. Perdeu para Rafael Galhardo. Chutão na direção do Bobô. Vamos caminhando para o fim do jogo. Daqui a pouquinho, tudo desse Grenal histórico para você no Troca de Passes. Ainda há pouco eu vi o Roger andando de um lado para o outro. Duas coisas naquela imagem. Primeiro, parecia que o Roger não estava acreditando muito. E segundo, que tinha quase um sorriso no canto dos lábios. Tá aí o Roger. Mudou o time do Grêmio. Maicon. Mais um. Só mais 1 minuto. Vamos até 46. O Grêmio valoriza a posse de bola, espera o apito do juiz. 5 Grêmio, 0 Internacional. O Grêmio ainda perdeu um pênalti. Que momento terrível também para o Odair como interino nesse momento, de estar dirigindo o Internacional nesse momento terrível. Eu acho que o mais grave da situação, inclusive, é pelo placar também, que o Internacional foi eliminado da Libertadores pelo Tigre, né? E agora por 3 gols depois sem uma reação que pudesse convencer, e agora 5. Quer dizer, é um time que a gente está vendo que alguma coisa muito grave, falta uma consistência muito grande, uma intensidade, como eu já falei, volta a frente, combatividade que precisaria existir. São os instantes finais de uma grande goleada. E lá vem Grêmio. Bobô pela esquerda, faz o toque. Tentativa do Grêmio, bola trabalhada para a entrada da grande área, sobra de Eduardo Sacha. Termina o jogo. O Grenal 407 é histórico. O Grêmio chega a uma grande goleada. 5 Grêmio, 0 Internacional. Curta a festa da torcida do Grêmio.
Futebol 2015. Apoio Vivo. Viva intensamente na velocidade do 4G líder.